A paz do Senhor, queridos irmãos, que prazer, que alegria poder estar novamente no culto da família, participando com você nesse momento tão especial, levando a vocês a boa palavra de Deus, uma mensagem de Deus, uma mensagem confortadora, uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança. Nós temos vivido momentos difíceis na vida. Isso é uma realidade. Nós sempre que estamos pregando, estamos falando desses momentos tão turbulentos em que a humanidade está vivendo. Mas existe uma esperança para todos os seres humanos. Existe uma esperança para todos aqueles que creem em Deus, que creem na salvação do Senhor. E é desta salvação que eu quero falar nesse momento para vocês. Mas antes de ler a palavra, antes de ministrar a palavra, eu convido vocês a fazermos uma oração. Vamos falar com Deus. É a melhor coisa que existe na vida é nós termos esse privilégio, esta honra dada por Deus de podermos ter acesso a Ele através de Jesus Cristo e através da oração. Por isso, me convido para juntos orarmos nesse momento e suplicarmos o favor do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez estou na Tua presença e Te agradeço, Senhor, pelos Teus atos gloriosos, pela Tua bondade manifestada a nós que buscamos a Tua face, que cremos em Ti e que esperamos na Tua salvação. Eu Te peço, Senhor, por todas as pessoas que estão participando neste momento deste programa, que sejam alcançadas pela Tua palavra, por uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança para os seus corações. Suas vidas sejam renovadas, sejam restauradas pelo poder da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo em suas vidas, porque entendemos, Senhor, pela Tua palavra, que somente o Teu Espírito Santo pode operar em nosso coração a certeza, a convicção de que Cristo é a salvação de Deus para as nossas vidas, de que Cristo é a esperança para toda a humanidade. E eu Te peço que o Teu Espírito Santo haja, Senhor, neste momento com poder, transformando vidas, restaurando, renovando, de modo, Senhor, que sejamos abençoados em tudo diante da Tua presença. Meu Pai, é em nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Vamos então para a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 31. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Podemos voltar um pouquinho antes, a partir do versículo 30, tá bom? Capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, a partir do versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Uma leitura significativa para todos nós, cristãos que vivemos o cristianismo, procuramos viver os mandamentos da palavra de Deus, colocá-los em prática. Essa palavra é uma palavra de esperança,
para um momento em que a humanidade daquela época estava totalmente em trevas. A escuridão havia tomado conta dos corações das pessoas. Quando nós falamos trevas e escuridão, não estamos falando do ambiente em si, da ação do sol ou da lua ou de qualquer outro astro, não. O que nós estamos falando aqui é de uma escuridão espiritual. As trevas nos corações dos homens, a escuridão na mente dos homens. Está escrito na palavra de Deus que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz. Agora perceba, quando Paulo escreveu essa passagem bíblica, ele não estava se referindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, ao Deus verdadeiro. Ele está falando ao Deus que os homens constituíram, o Deus das trevas, o Deus das orgias, do pecado, de tudo aquilo que é contraditório à palavra de Deus, que não agrada ao nosso Senhor. Então Paulo diz que o Deus deste século, o Deus constituído pelos homens, aquilo que os homens tomam como prioridade em suas vidas, deixando de lado a divindade e o poder do Deus verdadeiro, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Então Paulo diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz. Tal como nós vivemos hoje, nós percebemos a escuridão do pecado, as trevas da desobediência, das transgressões assolando a humanidade, os corações, as mentes, e nós podemos ter uma ideia de como era no passado. Os homens se distanciaram de Deus, os homens já não têm esperança, a humanidade já não tem esperança, com exceção daqueles que creem na palavra de Deus, creem na salvação do Senhor, porque essa salvação resplandeceu para nós, resplandeceu em nossos corações, a luz de Deus brilhou, e a nossa cegueira foi dissipada, foi desfeita, fomos curados da cegueira do pecado, e agora nós podemos ver com nitidez, com muita clareza, a bondade de Deus, este amor de Deus revelado. Mas no tempo de Maria, a mãe de Jesus, a moça que veio ser a mãe do Salvador, o mundo estava em trevas, não havia esperança, havia um silêncio, os profetas já não estavam em evidência, quando de repente o Senhor começa a manifestar a sua grande salvação, fazendo com que uma mulher chamada Isabel, que era estéril, já era avançada em idades, o seu esposo se chamava Zacarias. O anjo do Senhor veio a Zacarias e disse que a sua mulher, mesmo idosa, já na sua velhice, daria à luz um filho. E esse menino, ele iria diante do Senhor, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor Jesus, para que quando Jesus viesse, encontrasse um povo com o coração disposto, bem disposto para Deus. É isso que nos diz a palavra, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, um povo onde a palavra já tem a sua iniciação e já pode começar a fazer uma mudança no comportamento, nas atitudes, na maneira de adorar. Essa era a finalidade desse menino que havia de nascer, chamado João. Então veja que já começa um grande milagre. Uma mulher idosa, estéril, mas que o anjo diz que ela terá alegria, terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no nascimento desse menino. Realmente, se cumpriu a palavra, Isabel pôde conceber, pôde dar à luz a este menino, e esse menino foi um grande profeta diante do Senhor. Você conhece bem a história de João e a história de Jesus Cristo. Mas Deus começa a operar esta grande salvação através desse milagre. Um milagre maior agora está para acontecer, porque agora, depois de uma mulher estéril conceber no seu ventre uma criança,
agora uma moça virgem, que não teve relacionamento com nenhum homem, estava tendo a graça, o favor de Deus de conceber em seu ventre o Filho do Altíssimo, a salvação da humanidade, a esperança dos povos, sim, o desejado de todas as nações estava por nascer, porque agora o anjo estava visitando Maria, uma jovem adoradora de Deus, e o anjo veio a ela falando a respeito desse menino que haveria de nascer. Veja o que o anjo diz a respeito de Jesus: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Afinal, o reino de Deus haveria de ser consolidado. O reino de Deus haveria de ser confirmado. Sim, porque muitos reis existiram. Você sabe da história, você que é formado em história, você que busca o conhecimento do mundo, conhecer o mundo, a sua história, você sabe que muitos reis se levantaram na terra, muitos reis famosos, reis que conquistaram nações, sim, reis poderosos existiram, mas todos eles morreram. A morte teve poder sobre as suas vidas e o reinado de cada um deles chegou ao final. Não deram continuidade porque eram homens mortais. Mas agora, o anjo está falando de alguém que seria gerado, seria chamado Filho do Altíssimo, como é chamado Filho do Altíssimo, sim, reconhecido. E ele fez uma promessa dizendo: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Só que este rei reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É nesta esperança que eu quero que você se firme agora. Há um rei que nasceu, há um rei que, embora tenha sido morto, você pode dizer: pastor, mas como todos os reis, este rei também morreu. Com uma diferença: os reis que morreram, como diz alguns pregadores, você pode ir no túmulo deles e você vai encontrar, na lápide, no túmulo deles, vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de Alexandre o Grande. Aqui jaz os restos mortais do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E assim, sucessivamente. Você vai encontrar, se você for em Israel, com certeza, como é pregado nos nossos púlpitos, se você for em Israel, você vai encontrar no túmulo de Davi: aqui jaz os restos mortais de Davi ou de Salomão, ou de quem quer que seja. Mas, se você for no sepulcro de Jesus, o sepulcro está vazio, porque como rei poderoso, ele teve poder sobre a vida e o poder sobre a morte. Não somente teve, como tem. Ele, Jesus, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. De tal modo que, ao terceiro dia, a morte que por milhares de anos, ou por muitos séculos, deteve todos aqueles que morreram nos seus túmulos, até virarem pó, a morte não teve condições de deter o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Senhor Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou, poderoso, com um corpo imortal, glorioso e incorruptível. E ele subiu para o céu, está sentado do lado de Deus, ao lado direito do Deus Todo-Poderoso, seu Pai, regendo todas as coisas com muita autoridade. É sobre esse rei que eu quero falar, um rei que vive para sempre. Isaías profetizou dizendo que do princípio do estabelecimento desse reino até o fim, disse Isaías, usado pelo Espírito de Deus, haverá paz. Você pode perguntar: pastor, o senhor está falando que desde o estabelecimento do reino deste homem chamado Jesus, até o fim haverá paz? Mas o que é isso que está acontecendo no mundo? Onde está essa paz? Ora,
Eu não estou falando de um reino terreno, eu estou falando de um reino invisível, de um reino glorioso, de um reino celestial, de um reino que, segundo o escritor aos Hebreus, é um reino inabalável. Deus nos deu um reino que não pode ser abalado. É desse reino que estou falando. É um reino que está dentro de nós. A paz de Deus está dentro de nós. Não precisa necessariamente ela estar externalizada no meio da humanidade. Se os homens quisessem, se a humanidade quisesse, se as autoridades desejassem, essa paz seria estabelecida em suas vidas, em seus corações, exteriormente também seria estabelecida. Mas, infelizmente, o que os homens querem é a guerra. O que os homens querem são os conflitos. Os homens querem a carnalidade, a impiedade, a violência. É isso que nós vemos. A inclinação para a maldade, de modo que eles rejeitam esta paz de Deus. Eles rejeitam esse domínio, esse reinado de Cristo, o nosso Senhor. Mas, pare para analisar, para refletir, e veja que existe um povo na terra, um povo que cresce, cada dia cresce. E esse povo glorifica a Deus, esse povo exalta a Deus, esse povo adora a Deus. O prazer está em Deus. Por quê? Porque esse povo desfruta das delícias deste reino. É verdade. Eu estou falando para você aqui, ao mesmo tempo que o meu coração está ardendo de alegria, de prazer. Por quê? Porque eu desfruto das virtudes deste reino. Por isso que Jesus, ele falou uma vez aos seus ouvintes, quando indagaram ao Senhor, dizendo: quando virá este reino? Quando será a manifestação desse reino? Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós. Em outro evangelho, Jesus disse o seguinte: o reino de Deus está entre vós. O que Jesus estava dizendo? Ele, o representante legal deste reino de paz, estava ali entre eles, abençoando-os, curando-os, manifestando toda a glória deste reino. Foi o que Jesus fez. Jesus manifestou na terra toda a glória deste reino, todo o poderio deste reino. E, acima de tudo, ele demonstrou, manifestou, através de seus atos generosos, através dos milagres, ele manifestou o grande amor de Deus, que está estabelecido nesse reino, está estabelecido no coração. Você sabe qual é o palácio de Deus? O palácio de Deus é a nossa vida. Deus quer reinar na nossa vida. Deus quer habitar dentro de nós. E a partir do momento que esse Rei glorioso habitar dentro de nós, será então gerado essa paz de Deus, esta abundante paz do Senhor. Esse reino não terá fim. Vejam, esse povo cresce, e esse povo de alguma forma já incomoda alguém. Mas quem são as pessoas que são incomodadas? São as pessoas cujo prazer está nas trevas, está nas obras da carne, nas práticas dos desejos da carne. Essas pessoas são incomodadas, porque onde a luz surge, as trevas são dissipadas, é uma verdade. Onde não há luz, as trevas têm prioridade, as trevas dominam. Mas onde surge uma pequena fagulha, pode ser trevas densas, mas se houver uma fagulha, será vista. Assim é o poder da luz. Jesus veio fazer resplandecer a luz de Deus nos nossos corações. Jesus veio fazer resplandecer a luz de Deus em nossas vidas. E é um reino poderoso, é um reino que não terá fim. Maria, a mãe do Senhor Jesus, quando ela teve aquela saudação dada pelo anjo e a promessa de que ela daria à luz um filho, veja a alegria que foi gerada no coração de Maria. Maria, ela pôde dizer, você pode acompanhar em Lucas capítulo 1, versículo 46. Veja que hino que Maria entoou.
quando ela recebeu a promessa desse rei glorioso, que seria gerado por ela um milagre de Deus, uma virgem que não teve relacionamento com nenhum homem, agora está sendo gerado por um milagre de Deus, um rei dentro do seu ventre. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículos 46 em diante, Maria então começa a louvar a Deus, a dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela havia recebido a promessa, mas já estava crendo que esse menino seria o seu Senhor e seria o seu Salvador. Por isso ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Feliz, o anjo disse para Maria, ou melhor, Isabel, a sua prima, disse para Maria: bem-aventurada aquela que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte de Deus lhe foram ditas. Feliz aquela que creu. Sim, Maria agora tinha alegria, felicidade, porque em meio ao mundo tão caótico, em dessas trevas, a promessa de um Salvador, a promessa de um rei que reinaria para todo sempre. O que fazer? Diante dessa promessa e diante da fé arraigada em seu coração e em sua vida, o que fazer? Louvar. Ela então louva: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja só, queridos, é o que Deus quer para a sua vida. Tal como Maria, que louvou e exaltou a vinda do Messias, que você possa fazer isto. A sua alma, que possivelmente está abatida, está triste, você está sendo dominado pelas suas emoções, lhe colocando para baixo. Mas eu estou aqui apregoando a esperança de Deus para a humanidade, a esperança de Deus para todos os povos, a esperança de Deus para você. Então, nesta hora, reconheça que esse rei que nasceu, que cresceu, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, ele tem o poder, ele tem o domínio, tudo pertence a ele. Ele mesmo, Jesus, depois de ressuscitado, disse aos seus discípulos: todo o poder e toda a autoridade me foram entregues no céu e na terra. O que devo fazer, pastor? Reconheça esse Messias, essa esperança de Deus para a sua vida, a salvação de Deus para a sua vida, e como Maria, com a sua alma que é o centro das suas emoções, que você nesse momento pode estar sendo abalado, as suas estruturas abaladas por tudo que está acontecendo, mas agora volte-se para o Senhor, diga para a sua alma: minha alma, a esperança para ti, minha alma. Tu podes louvar ao Senhor, minha alma, e comece a engrandecer, como Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. A partir do momento que você começar a engrandecer ao Senhor, o seu espírito vai se alegrar em Deus, como disse Maria: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Sabe por que Maria louvou o Senhor? Disse ela nos versículos seguintes, versículo 49, ela disse: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Disse mais ainda ela no seu louvor: a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Que bendita é esta palavra. Versículo 51, Maria ainda louvando ao Senhor, ela diz: com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações, depois dos tronos os poderosos elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Esse foi o louvor de Maria diante de tal promessa, tão grande promessa e de tão grande salvação. Maria mostra que o poder está nas mãos de Jesus. Ele tem poder sobre tudo. Apesar de tudo que está acontecendo no nosso país ou no mundo, as autoridades se esquecem de Deus, subjugam os povos, países que regem as pessoas com braços de ferro, com vara de ferro, com soberba, com orgulho,
privando-os da sua liberdade. Maria, no entanto, diz que o Senhor, com seu braço forte, agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos poderosos elevou os humildes. Esse é o poder do Senhor. O poder pertence a Deus. Veja, eu estou falando de um reino paralelo a este reino terreno. É o reino celestial, é o reino divino. Apesar de tudo que se faz no reino terreno, onde nós estamos, todavia nós vivemos o reino de Cristo. Parece algo assim conflitante, não é? Mas Jesus, quando orou, lhe disse: Pai, veja o que Jesus falou na sua oração sacerdotal, você pode verificar depois no Evangelho de João, capítulo 17. Jesus disse o seguinte: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Você consegue compreender isto? Pela razão você não vai conseguir nunca, mas se você permitir que o Espírito de Deus opere no seu espírito, você vai entender que nós estamos aqui, peregrinos, forasteiros, nada temos com esse mundo, apesar de termos nossas obrigações de trabalhar, de cumprir as normas, as regras, mas o nosso coração está em Deus. O nosso ser, a nossa esperança está em um reino que não pode ser abalado, diz a palavra de Deus. Deus nos deu, o Senhor nos deu um reino que não pode ser abalado. E o Senhor deste reino é Jesus Cristo. E Ele pode fazer, pode operar esta grande salvação em sua vida. Agora, tenha certeza, concluindo já a minha palavra, há um dia determinado por Deus, há um dia já estabelecido por Deus, em que o Senhor Jesus reinará, e agora o seu reino será um reino visto por toda a humanidade. Jesus vai estabelecer um dia o seu reino, o reino de Cristo, onde os ímpios serão dissipados, onde toda transgressão será destruída. Aqueles que não atentarem para os mandamentos, para as normas, as regras deste reino, serão destruídos sim. Eu tenho que falar o que diz a palavra de Deus, é uma verdade. É uma verdade. Assim como a morte destrói os poderosos, destrói o soberano, naquele dia, quando Jesus estiver reinando, sim, toda a impiedade será eliminada pelo poder da sua presença, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu braço forte que tem agido valorosamente. É desse Cristo que estou falando para você. Mas enquanto não vem este dia, o dia do reinado de Cristo, o dia em que os justos serão tirados da terra para um reino celestial, para estar com Cristo eternamente. Enquanto isso não acontece, você tem a oportunidade de desfrutar desse reino que está dentro de nós e que o Espírito Santo de Deus quer estabelecer no seu coração, na sua mente. O que devo fazer, pastor? Reconhecer que é um pecador, reconhecer as suas misérias, as suas mazelas. Eu quero concluir esse trabalho orando ao Senhor. E se você aí, onde você está, deseja confessar Jesus como seu Senhor, como o Rei da sua vida, faça isto. Ele te aceita. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse momento em que tenho pregado a tua palavra. Obrigado, Senhor, por colocar esta compreensão, esse entendimento em meu coração e me dar palavras para falar a todos os que me assistem neste momento. É a tua graça, é o teu favor. Eu te peço que a tua graça e a tua bondade alcance todas essas pessoas, que elas sejam alcançadas por esta grande salvação, tão grande salvação, e que agora Jesus venha reinar em suas vidas, reinar em seus corações, em suas mentes, e elas possam desfrutar das virtudes deste reino, das glórias desse reino, de um reino que não está baseado em comida e bebida, mas segundo a tua palavra, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que isto suceda, Senhor, às famílias, às pessoas que me ouvem nesta hora, e o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, da nossa nação, dos moradores do planeta Terra, que sejam alcançados pela tua salvação, pela ação do teu Espírito em suas vidas. Ó, faz esta obra, Pai, opera esta grande salvação, pois é em nome de Jesus
Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. O Senhor abençoe a sua família e certamente nos encontraremos novamente. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.